Bom, mas tem notícia boa, né? Que bom, a gente tem notícia boa vinda do Congresso, né? Reviravolta na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Vocês lembram que o Davi Alcolumbre é mista, né? Então, Senado e Câmara dos Deputados. O Davi Alcolumbre tinha indicado o Omar Aziz, do PSD do Amazonas, para ser o presidente da CPMI, e o Hugo Mota, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, essas duas figuras detestáveis, tinha indicado o colega dele de partido, Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, para ser o relator. Pois bem, a comissão foi instalada hoje, eleição para a escolha do presidente, e Omar Aziz perdeu por 17-14. O Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, será o presidente da CPMI. O Carlos Viana, está todo mundo considerando que ele é de oposição. Eu fui olhar a lista dos senadores que assinaram o requerimento para a instalação da CPMI, o nome do Carlos Viana não aparece. Então, assim, ele não votou pela abertura da CPMI. Mas o relator, sim. Então, sai o Ricardo Aires, que foi o indicado pelo Hugo Mota, e entra o Alfredo Gaspar, indicado pela oposição, assim, trabalhado pela oposição, do União Brasil de Alagoas. Alfredo Gaspar, sim. Ricardo Aires não tinha assinado o requerimento para a abertura da CPMI do INSS. Já o Alfredo Gaspar assinou. Então, pelo menos, a gente tem um relator que queria que a comissão fosse instalada e pudesse funcionar. E isso é um indicativo de que, bom, temos uma esperança de que vai haver ali realmente uma investigação e não uma blindagem e uma proteção a todo mundo envolvido nas falcatruas, na roubalheira que atingiu aposentados e pensionistas. Não esqueçam disso, né? Com o envolvimento do Carlos Lupe, que era o ministro da Previdência. Sabia de tudo, vocês acham que não? O cara foi avisado, tem lá o Conselho Nacional de Previdência Social. Tinha várias reuniões, tem as atas das reuniões. A conselheira avisando mais de uma vez ao Carlos Lupe: está havendo roubalheira contra aposentados e pensionistas. Está tendo muita reclamação de descontos nos benefícios de aposentados e pensionistas, descontos não autorizados por essas pessoas. E o Carlos Lupe sempre jogava: não, isso aí a gente precisa de mais informações, joga para outra reunião, e na outra reunião de novo. E nada. E aí derrubam o Carlos Lupe, que entra o Volney Queiroz, que era o número 2, era o secretário executivo. A gente mostrou aqui na timeline, Volney Queiroz, quando era deputado federal ainda, mas já estava indicado para ser o secretário executivo do Ministério da Previdência, o número 2 do Carlos Lupe. Ele fez reunião com o careca do INSS, que é o cara que era o lobista desse esquema todo, e todos os diretores do INSS que são investigados por envolvimento na fraude. Tem foto. Pode botar aí. Volney Queiroz, careca do INSS, reunião, diretores do INSS. E aí hoje é ele que manda no Ministério da Previdência. O irmão do Lula é vice-presidente de um dos sindicatos, Sindinapi, que mais levou dinheiro nessa falcatrua. E aí teve a denúncia, essa semana agora, teve denúncia, estava na nossa pauta de segunda-feira, né, que aposentados e pensionistas que procuraram o BMG, ou fizeram seguro na Generali Seguros, que é ligado ao BMG, né, foram pedir empréstimo consignado ao BMG ou foram fazer um seguro. Tiveram que passar os seus dados para conseguir, né, o que queriam. Esses dados foram passados para o Sindinapi e essas pessoas começaram a ter descontos. E aí, a mulher do presidente do Sindinapi, de um diretor, ganharam comissão por isso, porque conseguiram levar para o Sindinapi esses aposentados e pensionistas que nem sabiam que tinham sido enganados no momento ali que foram pedir um empréstimo consignado para o BMG e fazer um seguro da Generali. Então a gente espera sinceramente que agora essa CPMI do INSS, você pode... mas isso começou no governo Bolsonaro. Não, a gente tem dados que isso começou há muito tempo. Pelo menos desde 2006 isso acontece. Só que você olha o que foi roubado de aposentados e pensionistas a partir da volta do Lula à presidência, o valor duplicou, triplicou, é um absurdo completo. Então a gente espera sinceramente que agora a CPMI do INSS se debruce verdadeiramente
sobre essas investigações e que não fique naquela história de blindar o Lula e a turma do Lula, porque era o que nós teríamos se tivéssemos Omar Aziz como presidente, que não teremos mais, ótima notícia, e o Ricardo Aires na relatoria, também não teremos mais. Então, pelo menos uma boa notícia hoje vinda de Brasília. Vocês querem comentar alguma coisa? Vou continuar. Não? Bom, fato. Acho que não tem muito o que comentar, né? Agora a gente tem que esperar. Não, eu quero, assim, sendo bem sincero, Lacombe, é legal, eu acho que foi uma vitória de articulação, que é algo que eu acho que falta, eu sempre falei isso aqui, né? Articular, ou seja, não deixar a coisa chegar no nível de que você seja obrigado a aceitar um Hugo Mota, a um Davi Alcolumbre. Tem que fazer o dever de casa. O político tá lá, não é só para gravar vídeo, não é só para ficar reportando o que está acontecendo no X, no Instagram, né, e nas outras redes. Tudo bem, quer fazer isso? Faça. Mas isso é a função do jornalismo. A gente tem vários aqui, não estou falando só de Timeline, não. Tem vários aí, meios independentes, muito bons, Revista Oeste, Gazeta do Povo, Fio Diário, né, Auriverde, só para falar alguns, mas tem outros que você pode passar para as pessoas as informações e deixar o jornalista fazer o papel dele. Agora, o que o jornalista não consegue fazer é estar lá na Câmara, é estar lá no Senado todos os dias, coordenando, tentando falar com um, conversar com o outro, virar um voto, virar o outro, explicar para um senador que não é tão ideológico a importância do que está acontecendo, né? Explicar a situação, explicar que, olha, você não vai ser eleito. Ou seja, articular. Isso o jornalista não consegue fazer, tá? Então, assim, os políticos, eles têm que entender que existe um papel que só o político tem que fazer. E se você não faz, chegar lá na frente vai pagar o preço. Qual o preço? Tem que engolir um Alcolumbre, tem que engolir um Hugo Mota. Porque se não fosse o Alcolumbre, hoje a gente poderia estar com o impeachment do Alexandre de Moraes pautado e aprovado. Não é brincadeira. Então, assim, parabéns à oposição, parabéns, porque articularam, né? Eu sempre critiquei isso aqui, mas dessa vez eu tenho que também falar, né, que fizeram o correto, articularam, conseguiram derrubar um péssimo nome que era o Omar Aziz, conseguiram derrubar outro péssimo nome que era o Ricardo Aires, tá? Como relator, e colocaram aí um nome que, pelo menos na presidência, a gente não sabe muito bem, mas o relator parece que pelo menos apoiava isso, então um bom nome, parece, né? Mas a gente sabe que CPMI não costuma dar em nada, né? Eles não têm poder para muita coisa, é mais investigativo, né? Mas quem decide se a denúncia vai ser apresentada ou não é o Ministério Público, né? Então é bom, é muito mais, a CPMI ela é muito mais para mover a opinião pública, tá? E, de repente, com esta pressão da opinião pública, algo aconteça. Eu acho muito difícil que algo vai acontecer no caso do INSS. Eu acredito que o sistema ali vai tentar arranjar um bode expiatório para toda essa história, porque isso envolve muita gente, bancos, já explicamos aqui bastante sobre isso. Mas o que eu achei mais importante nessa vitória foi a articulação da oposição, derrotando aí nomes, né, que são nomes favoritos do sistema mesmo brasileiro, que hoje atua contra o interesse dos brasileiros. Então, eu acho que é uma grande vitória, é uma experiência, tá, que deve ser utilizada aí para outras batalhas, para coordenar, para articular e a gente conseguir vitórias importantes daqui para frente. Eu acho que esse é o papel fundamental do parlamentar, que ninguém pode fazer, só o parlamentar consegue fazer. Agora eu espero que os parlamentares se mobilizem em relação a talvez uma destituição do Alcolumbre como presidente da casa, porque não é possível, porque daqui a pouco a gente vai conseguir o quê? 54 assinaturas, né, de senador, e mesmo assim não vai ser pautado? Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido um único senador vencer o Senado inteiro. Não é nem esse o papel do presidente do Senado. Então, vale aí uma articulação, eu não sei como faz, eu não conheço de regimento interno, mas eu vi várias pessoas que dizem conhecer falando da possibilidade de você destituir um presidente do Senado, que é diferente de cassação de mandato, tá? Esse seria mais difícil. Mas você poderia destituir por
pelo fato dele não cumprir com as funções dele, né? Como nesse caso você tem aí a maioria do Senado a favor de uma pauta e ele sequer faz aí coloca, né, essa pauta para votação. Então é assim que tem que ser, gente. É assim que tem que ser. Não dá para ficar parado, não dá para ficar só gravando vídeo, não dá para ficar só falando nas redes sociais, tá? Tem que fazer política. Político tem que fazer política e são essas vitórias que mudam o país.